Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí. Muito obrigado porque você mais uma vez me permite entrar na sua casa através do seu celular, do seu tablet, do seu computador de mesa. Muito obrigado porque você me permite o acesso a você em todas as suas redes sociais. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao YouTube. Eu quero convidar você que tem visto os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos, em todas as suas redes sociais, porque assim você está sinalizando que você gostou do vídeo, que você está gostando do conteúdo aqui do canal, que você quer que o vídeo tenha um alcance legal, que você quer que o canal tenha um alcance legal e que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Para você poder adquirir meus livros, aí nos comentários tem todas as instruções, os links de venda e os sites por onde você deve entrar para poder comprar. Para você poder pegar as informações referentes à Flix, Feira Literária Interdenominacional Cristã em Santíssimo, no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro ou para quem está passando pelo Rio de Janeiro, dia 26 de abril. Pega as informações aí nos comentários, tá certo? Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários também, é o WhatsApp. Não cobro para pregar, faço parte do Ministério Sarando a Terra Ferida em Nova Iguaçu. Sou um dos diáconos lá, sou um dos professores de EBD e sou estudante de teologia no Instituto FASTEF. Vamos lá. Hoje o roteiro do vídeo, hoje o vídeo vai ser com o seguinte tema: Deus levanta Jefté. Abre tua Bíblia em Juízes capítulo 11, do 1 ao 11. Deus levanta Jefté. A gente poucas vezes ouviu falar desse cara. Poucas vezes os pregadores pregam sobre ele. E você só tem referências a ele aqui nesse texto. Mas ele tem uma história bastante interessante e eu quero chamar a sua atenção para isso. E antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, eu vou fazer aqui a parte para poder apresentar para você algo sobre leitura, tá certo? Fica aqui até o final que tem conteúdo muito legal para você ter a sua vida edificada. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo, e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, e quando você faz isso, você está sinalizando aqui para essa plataforma que você gostou do vídeo, que você gosta do conteúdo que a gente produz aqui. E eu quero muito que você se inscreva aí, ó. Você tá vendo o vídeo aqui, mas ainda não clicou aí para me seguir, para me acompanhar? Faz isso. Isso também vai ajudar a fazer com que o vídeo tenha um alcance maior e o conteúdo no geral dessa plataforma também tenha um alcance maior. Tá certo? Vamos lá. Para você me convidar para pregar na sua igreja, não cobro nada para pregar. Sou membro do Ministério Sarando a Terra Ferida em Nova Iguaçu. Sou um dos diáconos, sou um dos professores de EBD ali e sou estudante de teologia do Instituto FASTEF. Para você comprar meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Tá tudo aí nos comentários. Link de venda e os sites para você entrar, comprar, receber na sua casa com toda a comodidade. Outra opção que você tem, caso você me encontre na sua igreja, caso você me convide para pregar na sua igreja, caso você me encontre em alguma igreja que eu esteja pregando, ou me encontre na igreja que eu congrego, pode comprar diretamente comigo. Deixa eu te falar outra coisa. Se você estiver pelo Rio de Janeiro, ou se você for morador do Rio, da região metropolitana, 26 de abril, programa legal para você, Flix, Feira Literária Interdenominacional Cristã em Santíssimo.
Vários autores cristãos vão estar ali para mostrar os seus livros. Eu vou estar também. Você vai ter oportunidade de comprar livros cristãos de boa qualidade, com preços bacanas, e eu convido você a estar ali. Você quer saber mais informações? Nos comentários tem tudo. Agora vem comigo que eu quero falar com você sobre o seguinte tema: a leitura melhora a escrita. Vou repetir, hein? A leitura melhora a escrita. A leitura, ela trabalha melhorando ortografia, concordância, gramática, e vou te falar, aprimora a forma correta de falar e aprimora também a capacidade de você pensar e traduzir o seu pensamento, como eu falei semana passada. Você consegue expressar suas ideias. Então a leitura, ela tem esse poder. Ela vai aprimorar a sua escrita. Ao aprimorar a sua escrita, ela vai automaticamente melhorar a sua empregabilidade. Porque, não sei se você sabe, mas muita gente não consegue nem ser selecionado. Sabe por quê? Por causa de erros de português na hora de fazer um currículo. E por falar em currículo, eu quero te lembrar aqui, ó, meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Um dos assuntos que eu trato é esse: como você consegue elaborar um bom currículo para que você consiga voltar ao mercado de trabalho, caso você esteja desempregado, ou você consiga entrar no mercado de trabalho, caso você esteja procurando seu primeiro emprego, ou de repente você está há muito tempo fora, parou por razões aí que são totalmente suas e você decidiu voltar. Então, esse livro aqui vai te dar todo o embasamento para você poder ter uma empregabilidade muito grande. E outro capítulo que eu trato aqui é justamente a questão de você voltar a estudar. Olha, é fundamental você voltar a estudar, é fundamental você melhorar a sua escolaridade, é fundamental você melhorar a sua formação acadêmica, é fundamental você fazer cursos extras, sabe? Aqueles cursos extracurriculares, muitos deles estão disponíveis de forma gratuita na internet. Procura aí que você vai encontrar em sites como FGV, Fundação Getúlio Vargas, FGV e a Sebrae. Você vai conseguir encontrar cursos gratuitos para você fazer. É muito bacana, vale a pena você se qualificar, porque o mercado de trabalho está hoje cada vez mais dinâmico, cada vez mais exigente. Muitas profissões antigas estão acabando, outras profissões novas estão surgindo, outras profissões elas estão mudando, não vão acabar, mas elas vão mudar, porque o mercado de trabalho é isso, entendeu? Então é necessário que o trabalhador se adapte aos novos tempos. Então aqui, ó, cuide bem da sua carreira profissional, vai ajudar você nesse aspecto. Está disponível na plataforma livro.vc. Livro.vc. Tá aí nos comentários como é que você vai fazer para clicar, comprar, receber na sua casa e ter uma leitura altamente satisfatória e que vai trazer acréscimo para a sua vida profissional. E por tabela vai trazer acréscimo para a sua vida financeira também, porque aqui, ó, você melhor qualificado para empregar, você tem condições de conseguir empregos melhores. Tendo condições de conseguir empregos melhores, você tem condições de ter salários melhores. Isso vai melhorar o seu patamar de vida financeira. E por falar em vida financeira, deixa eu te falar do meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Ali você vai aprender todas as situações para você poder planejar suas finanças. Desde você como organizar o dinheiro que você ganha, como organizar o dinheiro que você gasta, estabelecer o orçamento realmente, ser criterioso e rigoroso e disciplinado em seguir o orçamento, como você resolve a questão da inadimplência, ou você consegue evitar, ou você vai lá para resolver caso você já tenha entrado. Tem tudo ali. Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre a questão do dinheiro, tá? Isso é muito importante você saber também. E eu quero te falar uma coisa aqui, grava a seguinte frase: quando a necessidade bate na porta,
o amor pula a janela. Quando a necessidade bate a porta, o amor pula a janela. Vou repetir. Quando a necessidade bate a porta, o amor pula a janela. Então, aprenda a organizar suas finanças. Como é que você compra? Amazon.com.br. Só tem por enquanto na versão digital. Amazon.com.br. Ali você consegue adquirir esse livro. Vai ser bênção na sua vida. Você vai conseguir projetar uma vida financeira melhor, abençoada e próspera. Prosperidade não é você ser rico. Prosperidade é você ter uma vida financeira organizada, viver com aquilo que Deus lhe dá e, voltando lá para o cuide bem da sua carreira profissional, se preparar profissionalmente para poder ganhar melhor. Isso se chama prosperidade, tá? Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para outro livro muito importante que eu tenho, de Lodebar para Wonderland. Quer dizer, peguei aqui o outro, cuide bem da sua carreira profissional. Agora sim, de Lodebar para Wonderland. Eu quero que você se inspire nessas histórias aqui, ó. 11 histórias reais, transformadoras, de pessoas que deram a volta por cima depois de terem experimentado os piores momentos de suas vidas, depois de ter experimentado o fundo do poço. Então aqui você vai se inspirar nessas pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Através de quê? Através de seu encontro pessoal com Jesus. Eu falei encontro pessoal com Jesus, não falei religião. Por que eu estou enfatizando isso? Porque você está vendo esse vídeo aí, de repente você vai criar algum tipo de ranço por saber que eu sou cristão, que eu sou evangélico. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Eu sou cristão, sou evangélico, creio na palavra de Deus, sou membro do Ministério Sarando a Terra Ferida em Nova Iguaçu, sou um dos diáconos, sou um dos professores de EBD, sou estudante de teologia, não sou vinculado à política. Deixa eu deixar bem claro isso para você. Saiba separar. Por isso que eu falei, sou cristão. Não sou de extrema direita, não sou de extrema esquerda. Não sou de direita, não sou de esquerda. Não sou de centro-esquerda, não sou de centro-direita. Não sou de centro, sou de Jesus. Sou de Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz por mim e me deu salvação. Não foi o Bolsonaro, não foi o Lula, não foi a Dilma, não foi o Michel Temer, não foi o Fernando Henrique, não foi o Cláudio Castro, não foi o Marcelo Freixo, não foi o Garotinho, não foi o Brizola, não foi o Moreira Franco, não foi o Itamar Franco, não foi o Fernando Collor. Enfim, quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Então eu quero que você entenda isso de forma bem entendida. Então eu estou falando de Jesus. Não estou pregando religião. Não prego religião. Prego Jesus. Onde você vai congregar, você que decide. É bom que você procure uma igreja para você congregar, para você ouvir uma palavra que traga edificação para a sua vida, para que você possa adorar ao Senhor junto com os irmãos. É super importante. A própria Bíblia fala sobre isso, não deixar a congregação, não abandonar a congregação. Mas essa é uma decisão sua. Aqui eu estou falando de Jesus, e eu, de Lodebar para Wonderland, aponta para Jesus, que é aquele que tem a capacidade de tirar qualquer um do fundo do poço. Ah, mas eu não consigo sair sozinho? Conseguir até consegue. Dar a volta por cima sem Jesus? Com certeza consegue, claro, se empenhando. Só que aquilo, né, com a força do nosso braço, só do nosso braço, fica muito mais difícil. Agora, quando nós usamos o nosso braço e usamos o braço de Jesus para ajudar, caramba, a própria Bíblia fala, é melhor ser dois do que um. Já falei sobre isso em outros vídeos. Até a música secular aponta sobre isso. Two is better than one, Taylor Swift e Boyz II Men, ou melhor, Boyz II Men com a participação da Taylor Swift. Ali eles já falam disso. Dois é melhor do que um. Two is better than one. E a Bíblia fala sobre isso. E eu estou falando para você sobre isso. Com Jesus é mais fácil dar a volta por cima. De Lodebar para Wonderland. Onde é que você compra? clubedeautores.com.br, clubedeautores.com.br, livro.vc, livro.vc, uiclap.com,
uiclap.com. Nesses 3 sites você encontra a versão impressa, essa aqui. Amazon.com.br, Amazon.com.br, lá você encontra a versão digital. Compre, receba na sua casa, desfrute da leitura, seja abençoado pelo conteúdo desse livro. Outra opção que você vai ter, quando eu estiver na sua igreja pregando, ou quando você me encontrar na minha igreja lá congregando, você pode comprar diretamente comigo lá. De Lodebar para Wonderland. E finalmente, o meu livro mais recente, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é o livro que eu trago para você para falar sobre a importância de a gente realmente buscar esse verdadeiro avivamento. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo a volta de Jesus se aproximando. Não está mais no tempo da gente levar as coisas na brincadeira. Para você que conhece a palavra de Deus, você que é cristão, você mesmo está vendo esse vídeo, parou, acabou esse negócio de ficar levando a vida cristã na brincadeira. Parou, acabou esse negócio de ficar levando a vida cristã na meninice. Parou, acabou esse negócio de ficar levando política para dentro da igreja. Acabou esse negócio de levar música secular para dentro da igreja. Acabou esse negócio de levar mau costume do mundo para dentro da igreja. Mundo que eu falo é sistema de valores. Aqui, ó. Acabou, parou esse negócio de você ficar entrando em qualquer site para ver qualquer porcaria. Você botar isso para dentro da sua vida. Você botar isso para dentro da sua casa. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar aqui. Tá vendo isso aqui? Isso é um celular. Quando eu comprei ele na loja, comprei ele zerado, certo? Zeradinho. Então eu tomei uma decisão de colocar aqui o que? A Bíblia online, como você está vendo aqui, ó. A Bíblia online que eu uso para pregar aqui no canal. Eu escolhi colocar o que aqui? Aplicativos que eu possa ver algum tipo de programa que vai me edificar, selecionar bem. Aqui tem o que? As redes sociais que eu uso para divulgar meus vídeos. Aqui tem o que? Canais que eu entro no YouTube para ver cultos, inclusive o canal da igreja que eu congrego. Aqui tem o que? Sites nos quais eu posso acessar a palavra de Deus, sites nos quais eu posso acessar coisas que vão me trazer cultura. Eu gosto de assistir aulas de português, aparece muito vídeo para mim aqui. Não sei porque está aparecendo muito vídeo de matemática aqui para mim. Eu não sei se eu selecionei, de repente começou a aparecer. Eu nem sou muito fã de matemática e na verdade hoje, pelo trabalho que Deus me permitiu fazer aqui, pregando a palavra, já que eu sou um cara aposentado, mas tá bom também ter a matemática, que também exercita minha mente. Eu quero ali resolver os problemas que aparecem, quando eu estou com paciência para resolver, também é bom. Aparece conteúdo aqui de geografia que eu gosto, de história que eu gosto, é muito legal. Então eu escolhi isso. Agora, se eu quisesse escolher colocar aqui, ó, pornografia, imoralidade sexual, sites de encontro com prostitutas, sites de encontro com mulheres, com qualquer tipo de mulher que tem aí, entendeu? Se eu quisesse usar aqui site para acessar site para divulgar fake news, eu poderia. Então eu escolho o que eu vou colocar aqui dentro da memória do celular. Assim é a mente da gente. Eu falei do celular porque a mente da gente é desse jeitinho do celular. Então, se você alimenta a sua vida espiritual com qualquer porcaria que você assiste na TV, com qualquer porcaria que você assiste nos streamings, com qualquer lixo que você escuta nas rádios, com qualquer lixo que você lê, obviamente que a sua vida espiritual vai ser o quê? O reflexo do que você vê, o reflexo do que você lê. A própria Bíblia diz lá em Provérbios: do jeito que o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Capítulo 3 eu falo aqui, ó. Porque os olhos são espelho da alma. Então eu quero te convidar para comprar esse livro. Capítulo 3 eu esmiuço com detalhes isso que eu acabei de falar. Aí você tem também no capítulo 1 o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos.
Você tem o capítulo 2, quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Capítulo 4 eu fecho. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Grava o seguinte que eu vou te falar. Quando você recebe uma pessoa na sua casa que entra para falar mal de alguém, saiba de uma coisa, essa pessoa vai sair da sua casa, vai entrar na casa de alguém e vai falar mal de você também. Vai ser o leve e trás, tá? Presta bem atenção nisso que eu estou te falando. Vigia. Então, acabou esse tempo de levar a vida cristã na galhofa. Acabou esse tempo de levar a vida cristã na safadeza. Acabou. Para você que é cristão, estou falando desse jeito, que é para sacudir você. Então, o livro aqui, ó, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é para trazer esse despertamento para você. Por tabela para sua família. Olha a capa aqui, ó. Tá bem voltado para a família. O que você permite que entre na sua casa? Aí você, como é que você quer que seus filhos cresçam no caminho do Senhor, se você é o primeiro que não faz um filtro, que não passa um filtro no que seu filho vê na internet, no que o seu filho vê na TV? É você que tem que controlar, não é seu filho não. Pois é, sobre isso eu falo aqui. Onde é que você compra esse livro? Vamos lá. umlivro.com.br, umlivro.com.br, amazon.com.br, amazon.com.br, estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br. Então você entra aí nos comentários, seleciona qualquer um desses sites, seleciona qualquer um desses links, faz a sua compra, você vai receber na sua casa com todo o conforto que você merece, para você ter essa leitura para edificar sua vida espiritual. Pode ter certeza que você vai me agradecer. Você vai agradecer a Deus primeiramente por ter tido acesso à leitura de um livro como esse, e vai me agradecer por ter me preocupado em escrever um conteúdo como esse, cheio de referências bíblicas para você conferir tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu expresso aqui, todas as ideias que Deus me deu, todas as ideias que eu tenho, e tudo amparado pela Bíblia, tá? Tudo aqui. Tá? Um avivamento onde ele começa, como alcançá-lo. Se você me encontrar para pregar na sua igreja, se você me encontrar congregando na minha igreja, na minha não, na igreja que eu congrego, então pode comprar comigo lá diretamente também. E que Deus esteja abençoando a sua vida, você tem uma excelente leitura, e lembra bem, a leitura, ela aprimora a escrita. A leitura aprimora a escrita, melhora a escrita, a ortografia, a concordância, a gramática, e ajuda na forma correta de falar. Você que prega a palavra de Deus precisa muito, nós todos precisamos muito, para não sermos algo de chacota, porque o mundo pega vídeos aí, ó, dos crentes que falam errado e ficam colocando na internet para fazer chacota, tá? Para dizer que nós somos um bando de ignorantes, de analfabetos, de energúmenos, que não sabemos nos expressar. E você está com um instrumento na mão aí, que é a leitura, para você mudar esse quadro, tá? Então a leitura, ela vai ajudar você nisso, vai melhorar a sua capacidade de falar corretamente e vai aprimorar também a sua escrita, porque o mundo também pega aí, ó, as pessoas aí, esse sistema de valores podre chamado mundo, pegam aquilo que as pessoas escrevem errado no Facebook, principalmente, que o Facebook é, e o X também, que é uma rede que você se comunica muito por escrito, e nos comentários também, em todas as redes as pessoas vão lá, comentam por escrito. Então as pessoas pegam isso e fazem chacota, tá? Debocham, principalmente quando identificam que é um cristão que está falando. Então melhora isso, não seja motivo de escândalo, tá? A Bíblia te ensina isso. Eu tenho até uma mensagem sobre isso aí, tá? Em 1 Coríntios capítulo 10, se eu não estou enganado, você vai encontrar lá. Você tem a obrigação de não ser motivo de escândalo. Como eu falei, procura aí na playlist dos meus vídeos, você vai encontrar a mensagem. Não seja motivo de escândalo. E o fato de você escrever errado, falar errado, por preguiça, porque não quer estudar, porque não quer ler, porque não quer se aprimorar, você está envergonhando o Evangelho. Estou falando para você mesmo que é cristão, que está vendo esse vídeo, tá? Não passa esse vídeo não. Fica aqui até o final, que tem muita coisa legal para você. Então grava isso,
A leitura melhora a capacidade de escrita. A leitura melhora a escrita. A leitura melhora a escrita e aprimora a forma correta de falar. Isso vai te ajudar muito, não somente no seu ministério, mas vai ajudar você na sua vida profissional. Vai por mim. Pode colar de mim que você vai tirar nota boa, tá? Pode colar, pode pegar esse conselho meu aí, você vai se dar bem, tá certo? Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Só para te lembrar, quando você curte, comenta e compartilha, você vai separar alguns segundos da sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não vai pagar nada para fazer isso. Terceiro ponto, você vai sinalizar com esse gesto aqui na plataforma que você gostou do vídeo, que você gostou do conteúdo, você quer que o vídeo tenha um alcance maior, que você quer que o conteúdo tenha um alcance maior. E deixa eu te falar uma coisa, aqui nessa plataforma você vai ver vídeos todos os dias. Aqui você vai ver o vídeo postado em partes, parte 1, parte 2 e assim sucessivamente. Se você quiser ver o vídeo na íntegra, você vai na plataforma vermelhinha de vídeos grandes. Lá eu posto o vídeo todas as sextas-feiras. Lá o vídeo sai às sextas, na íntegra. Você escolhe onde você quer ver. Você está aqui nessa plataforma, beleza. Então é aqui que você vai ver. Se você vai ver o vídeo por parte ou se você vai ver o vídeo na íntegra, essa é uma decisão sua. Seja bem-vindo aqui a essa plataforma, tá? Quero muito que você seja bem-vindo, quero muito que Deus esteja falando com você, quero muito que Deus já continue, melhor, que Ele esteja falando, continue falando, como já tem falado com você. Se você está vendo desde o começo aqui, se você já viu os outros vídeos que eu coloquei, desejo que Deus continue ministrando seu coração. Vamos lá. Deus levanta Jefté. Juízes capítulo 11, do 1 ao 11. Deus levanta Jefté. Juízes capítulo 11, do 1 ao 11. A partir de agora. Vamos lá. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. Verso 2. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que, quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na tenda de Tod. Logo, ele passou a chefiar um bando de marginais. Verso 4. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tob. Eles disseram a Jefté: venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Verso 7. Jefté, porém, disse: ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora de casa de meu pai? Por que me chamaram agora que estão em dificuldades? Verso 8. Porque precisamos de você.
Foi a resposta dos líderes de Gileade. Então Jefté falou. Então eles continuaram: se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Verso 9. Então Jefté perguntou-lhes: vocês garantem que, se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isso diante do Senhor. Responderam os oficiais de Gileade: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme a sua palavra. Assim, Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá, diante do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela se faça presente, viva e real nos nossos corações. Vamos lá. Quem era Jefté? Jefté era um cara comum. Ele é pouco mencionado na Bíblia, a não ser nesse texto aqui. Como nós lemos, ele era filho de uma prostituta, como foi identificado aqui, uma amante de Gileade, que era o homem que era o líder dessa terra, dessa cidade, dessa terra aqui de Gileade. Então Jefté, por ser alguns usam a expressão bastardo, vocês já devem ter ouvido essa expressão. Então Jefté seria o filho bastardo, o filho da outra, filho de uma prostituta. Aqui no Brasil usa-se muito uma palavrinha de 4 letras que eu não posso falar aqui, que você sabe qual é. E certamente os filhos da esposa legítima de Gileade zombavam de Jefté a ponto de expulsá-lo da cidade. Eles expulsaram Jefté porque eles não queriam ele por perto. Era o preconceito, era tudo aquilo de ruim. Esses irmãos, meio-irmãos de Jefté, desejavam para ele. Então ele era um homem que, na teoria, tinha tudo para dar errado. Na teoria, Jefté tinha tudo para dar errado. Na teoria, Jefté deveria ficar largado, como aconteceu. A gente lê o texto e a gente vai voltar aqui verso por verso. Ele chegou a comandar um grupo de marginais. Só que tem uma coisa: Deus tinha um chamado para ele. Do mesmo jeitinho que Deus tem um chamado para você que está vendo esse vídeo aí, do mesmo jeito que Deus tem um chamado para mim. Preste atenção. Eu não faço ideia de qual seja a sua situação. Pode ser que você esteja vivendo uma situação desse nível aqui do Jefté, rejeitado dentro da sua família, rejeitado até dentro da igreja mesmo, tá? Infelizmente, como não existem pessoas perfeitas na face da terra, quem chegou ao nível de perfeição, Deus já recolheu para a pessoa não se corromper no caminho. Então aqui nós somos pessoas imperfeitas que lutamos dia a dia para tentar chegar num patamar o mais próximo possível de ter uma vida correta e perfeita e íntegra diante de Deus. É muita ralação, é muita renúncia, é muita disposição para verdadeiramente querer ter esse nível de vida. Então, voltando aqui ao texto. Então você pode estar passando por dificuldades desse tipo, tá? De ninguém acreditar em você, porque você tem uma deficiência, como eu tenho, uma deficiência visual, não enxergo do olho esquerdo, tenho 10% do olho direito,
E eu tenho certeza que tem gente que faz pouco caso do ministério que Deus colocou na minha mão, mas eu não estou nem aí. Para mim, o importante é Deus aprovar, é Deus abrir a porta para eu exercer o ministério que eu estou exercendo aqui. Será que tem gente que não me convida para pregar por causa da deficiência visual? Não sei, não faço ideia, não me preocupo com isso. Se houver, o problema não está comigo, o problema está com quem faz esse tipo de restrição. Será que de repente não me convidam porque eu tenho a cabeça branca, eu já tenho 59 anos, e aí as pessoas preferem convidar os mais novos? Não sei. Se tiver alguém pensando nisso, o problema também não é meu. Será que não me convidam porque eu uso barba? Sim, porque tem umas igrejas aí que o pastor determina que para pregar lá não pode usar barba, não pode ter bigode, não pode ter nada. A cara do homem tem que ser lisa. Então, de repente, será que é porque eu uso barba? Eu não vou raspar a barba para poder entrar em alguma igreja para pregar. Até porque eu posso pregar aqui na internet. Abro o tablet, ligo a câmera, venho aqui, oro antes, me preparo antes e prego a palavra. Então, enfim, eu estou dando exemplos reais que podem acontecer comigo e pode de repente acontecer com você também. Então eu quero que você se inspire nessa história aqui de Jefté. Vem comigo para a gente ler verso por verso, a gente meditar em verso por verso para você entender a profundidade. Eu comecei com o título Deus levanta Jefté, porque esse é o título do cabeçalho do texto. Tá exatamente assim, Deus levanta Jefté. Então vamos lá, vamos reler o verso 1. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. Então, logo no verso 1, você já tem a identificação de quem era Jefté. Um guerreiro valente, e o texto enfatiza, filho de uma prostituta. Por quê? Esses dois detalhes vão fazer a diferença na vida dele. O fato dele ser filho de uma prostituta serviu para os irmãos dele fazerem pouco caso dele, expulsarem ele da cidade, para ele não ter direito à herança do pai, enfim. E isso foi toda a rejeição que ele sofreu. A Bíblia não nos esmiuça os detalhes desse sofrimento que Jefté passou. Mas você pode ter certeza que certamente se a Bíblia, no verso 1, aponta essa informação que ele era filho de uma prostituta, isso será lançado na cara dele dia após dia. Vamos ler o verso 2 para você confirmar se o que eu estou falando está certo? Lembra do que eu já te falei em vários vídeos. Confira na Bíblia o que o pregador está pregando, inclusive eu. Confira. Vamos lá. Vamos para o verso 2. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que, quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: você é filho de outra mulher, e não será herdeiro em nossa casa. Viram o que eu falei? Essas pessoas, esses irmãos de Jefté, fizeram questão de lembrar que ele era filho de uma prostituta. Algumas traduções está escrito lá, filho de uma prostituta. Essa aqui que eu li para você está filho de outra mulher. Posso até ler para você aqui. Eu estou lendo aqui a tradução viva, tá? Mas eu quero ler para você aqui as outras para você conferir, tá? Vamos lá. Então, estou lá no Almeida. Aqui ele fala: filho de outra mulher. Almeida fala que é filho de outra mulher. Linguagem atual fala filho de outra mulher. João Ferreira de Almeida também fala filho de outra mulher. Ok. Mas eles fazem questão de enfatizar
no verso 1, que a mãe de Jefité era uma prostituta. Entendeu? Fazem questão de falar isso. É muito interessante. Fazem questão de lembrar de Jefité que a mãe dele era uma prostituta. No verso 1, estou olhando aqui as outras versões, usa a mesma expressão. Entendeu? Sempre para menosprezar Gileade. Então você prestou atenção. Então ele já foi menosprezado logo de cara no verso 1, por ser filho de uma prostituta, e no verso 2 fizeram questão de lembrar isso a ele, e expulsaram ele da cidade. Então vamos lá. Então, ao ser expulso, no verso 3, vamos ler agora. Então Jefité fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo, ele passou a chefiar um bando de marginais. A tradução viva nos fala bando de marginais, certo? Vamos ver as outras traduções. Como é que a Bíblia se refere a esse bando aqui? Que Jefité começou a chefiar. Homens levianos. A tradução do João Ferreira de Almeida fala em homens levianos. A linguagem atual: homens ordinários. Na linguagem do Almeida, a Bíblia do Almeida, homens levianos. Então a tradução que eu li para você, que é a linguagem viva, fala em bando de marginais, certo? Então vamos lá. Olha o que acontece quando por algum momento uma pessoa que tem um chamado, por alguma razão essa pessoa ela é rejeitada, é expulsa do lugar que mora, como foi o caso de Jefté, foi rejeitado mesmo, e aí vai usar o talento dele, que a gente viu no verso 1, que ele era um guerreiro valente, ele foi usar essa valentia dele a serviço do mal, para chefiar um bando de marginais. Você tem gente talentosa, que sabe cantar muito bem na casa do Senhor, aí porque foi maltratada na casa do Senhor, se decepcionou com condutas levianas de pessoas que dentro da casa do Senhor deveriam ser as primeiras a dar bom testemunho. Essas pessoas não conseguem segurar a onda, não conseguem segurar a decepção, se afastam e vão usar o seu talento lá fora. Vão usar o seu talento musical, o dom que Deus lhes deu de cantar, de tocar lá fora. Pessoas que outrora eram ganhadoras de almas para Jesus, mas porventura se decepcionaram, ou estão usando esse talento lá fora para tirar pessoas de dentro da casa do Senhor. Que a mesma capacidade que essas pessoas têm para angariar pessoas, elas conseguem levar para outros caminhos. Quando elas se enveredam por outros caminhos, elas conseguem, sim, claro. Quem tem o dom, tem o dom. Quem tem a manha, tem a manha, tá? O talento, melhor dizendo, que o dom é algo que é Deus quem dá. O talento já é algo que é da própria pessoa. Dons e talentos. Dom vem de cima para baixo, de Deus para nós. Talento é algo que nós já nascemos com ele. Tem gente que já tem aquele talento para fazer isso e aquilo. Para ser um dom, Deus vem, confirma, separa, prepara, enfim. Mas essa mensagem, dons, talentos, vamos deixar para uma outra oportunidade. Então, para você ver,
Assim como aconteceu aqui com o Jefité, acontece com muita gente. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se você por um acaso está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, posso te falar uma coisa? Ou algumas coisas? Posso compartilhar com você coisas pessoais? Vou compartilhar aqui com você. Se eu, Márcio Ribeiro, fosse olhar para as pessoas que dentro da casa de Deus já me decepcionaram com sua conduta, não somente diretamente comigo, mas com outras pessoas, se eu fosse olhar para isso, ao longo dos meus 42 anos quase de vida cristã, que eu me converti em 23 de julho de 1983, se eu fosse olhar isso, eu nem estaria aqui pregando, eu nem estaria congregando. Só que eu aprendi uma coisa lá atrás, no começo da minha vida cristã. Para onde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu já vi gente discordando dessa posição que eu defendo, tá? Eu já vi gente na internet discordando, dizendo que não, que a gente tem que olhar mesmo para a conduta dos outros. Não, não tem que olhar para a conduta dos outros, não. Não tem, não. Se Deus não chamou você para pregar uma palavra que venha a chamar atenção para isso, para esse tipo de coisa que está acontecendo, ou seja, se Deus não chamou você para mostrar que tem coisa errada acontecendo na casa do Senhor, acabou. Porque Deus não chama todo mundo para isso, sabe por quê? Porque Deus conhece a estrutura de cada um. Tem gente que não aguenta, tem gente que se decepciona com um pouquinho do que vê, tem gente que se decepciona. Esse mundo gospel com X, como eu costumo escrever com X de propósito, tá? Não é porque eu errei na ortografia, não, é sarcasmo mesmo. Esse gospel com X, quando eu escrevo aí para censurar, é esse mundo que mói gente, sabe? O que é o mundo gospel com X que eu chamo? Já fiz até vídeo a respeito do assunto, mas eu quero recapitular aqui. É o mundo das agendas. Recentemente, uma menina que eu conheço, ela simplesmente chegou no Facebook há um tempo atrás e disse que não quer mais pregar. Não explicou o que aconteceu, disse que está bem, mas se uma pessoa chega numa rede como o Facebook, tem gente pra caramba que vê, e ela coloca lá que para não chamarem mais ela para pregar nas igrejas, provavelmente algo aconteceu. Provavelmente algo muito tenebroso aconteceu. Ela chegou inclusive a dizer que já tinha cancelado as agendas que ela tinha. Por que eu estou falando isso? É uma menina que tem a idade da minha filha, eu conheço a menina, tem a idade da minha filha, então posso dizer que é uma menina. Uma menina que poderia estar pregando, algo aconteceu, não faço ideia do que seja, porque esse mundo gospel é um mundo de moer gente. Infelizmente eu conheço outros que pararam no meio do caminho. E esse mundo gospel aí, essa galera aí, ela não carrega os feridos não, tá? São os soldados que seguem, eles não carregam os feridos não. Eles largam os feridos para trás. Os feridos ficam para trás. Por isso eu digo para você, aprenda a olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, tá? Eu posso decepcionar você com alguma coisa que eu venha a falar aqui. Eu não sou perfeito, eu sou falho. Mas e aí? Vai se afastar da igreja, vai largar tudo porque eu decepcionei você com alguma coisa que eu falei, ou com alguma coisa que eu fiz, ou com alguma coisa que eu não falei, que eu deveria ter falado, me posicionado, ou alguma coisa que eu não fiz, que eu deveria ter feito. E aí? É sobre isso. Mas o que tem a ver com a mensagem? Tudo. Porque Jefité, no verso 3, ele acabou indo parar em outra cidade comandando um bando de marginais. Mas vamos ler o verso 4. Vamos ver como é que Deus entendeu que era hora de resgatar Jefité, porque ali ele foi levantado. Vamos lembrar que esse aqui é o livro dos juízes, tá? Livro de juízes. Então Jefité foi levantado para ser um líder. Vamos ler, verso 4.
Passado algum tempo, grava essa expressão, passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. Então o povo de Israel vivia sendo massacrado. Era amonita, era filisteu, era midianita. Gideão foi lutar com os midianitas, Sansão foi lutar com os filisteus. Cada hora era um povo diferente. Por quê? Porque Israel estava totalmente corrompida, afastada da presença do Senhor. E você vê ao longo da Bíblia, toda vez que Israel se afastava de Deus, Deus permitia os inimigos virem e assolarem. E isso tem a ver com os dias de hoje também, tá? O povo que se chama povo de Deus, tomar tenência, eliminar de dentro da igreja, política, arranca política dentro da igreja. E aí, você vai ter coragem para fazer isso? Você vai ter coragem para arrancar Bolsonaro, arrancar Lula de dentro da igreja? Você vai ter coragem de arrancar Cláudio Castro, Marcelo Freixo, seja lá quem for candidato, de direita, de esquerda, não interessa. Você vai ter coragem de arrancar e deixar realmente na igreja somente quem vai pregar a palavra de Deus? É com você. Você é pastor, tá vendo? Estou jogando a batata quente na sua mão. É você que vai responder diante de Deus pelo que você faz com a igreja que você recebeu. Se você está botando político dentro da sua igreja, da igreja que você pastoreia, ao invés de estar apacentando as ovelhas, ao invés de estar dando alimento para as ovelhas, é você que vai ser cobrado diante de Deus. Não sou eu não sou pastor, eu sou diácono. Então eu não vou ser cobrado diante de Deus, porque eu estou alertando você. Deus está me comissionando para alertar você. Se você vai fazer ou não, joguei a batata quente na sua mão, o problema é seu, a partir de agora. Pois é. Então vamos lá, vamos voltar para o verso, eu li o verso 4, né? E expliquei para você o contexto. Então, passou algum tempo, tá? Jefté ali, chefiando um bando de marginais, tá? Guerreiro valente, alguém com capacidade para liderar, porque aqui a Bíblia nos diz que Jefté chefiava, comandava, e a Bíblia nos diz que ele era um guerreiro valente. Então ele era um cara que tinha capacidade, tanto tinha, que a gente vai ler agora aqui o verso 5, ó, depois de algum tempo, coisa e tal. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Não foi assim uma pessoa qualquer lá, um soldado que foi chamar. Foram os oficiais. Eles reconheciam que Jefté era o cara que tinha liderança. Eles reconheciam que Jefté era o cara que tinha o chamado para poder comandar aquele exército. Eles sabiam das habilidades de Jefté. Eles sabiam. Inclusive, num bolo desses oficiais deviam estar os filhos de Gileade, os mesmos que expulsaram Jefté. E você vai ver aqui, eu vou ler, você vai ver que Jefté passou isso na cara deles. Vamos continuar a leitura para você entender a profundidade. Eles viram que eles estavam perdendo para os amonitas e eles precisaram de Jefté. Então vamos lá. E eles disseram a Jefté, verso 6 que eu estou: venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Olha o chamado deles, oficiais que estavam na frente. O oficial está na frente, mas eles fizeram questão de passar o comando para Jefté. Venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Eles deram o braço a torcer, reconheceram que Jefté era o cara. Então, se você se posicionar na presença do Senhor, embora Jefté não estivesse, uma coisa, Jefté não estava na presença do Senhor, estava comandando um bando de marginais, mas Deus, quando quer resgatar, ele vai lá no monturo e resgata. Deus, quando quer resgatar uma mulher para pregar para as prostitutas, ele resgata lá dentro da prostituição. E digo mais, Deus é capaz de mandar alguém lá dentro para arrancar essa mulher de lá de dentro, com muita oração. Conheço uma pessoa que fez isso, tá? Eu conto essa história no livro de Lodebar para Wonderland. Eu conheço esse cara. Esse cara teve coragem para entrar lá na boate, lá, para resgatar a mulher lá de dentro. Orou pela vida da mulher, orou lá dentro, inclusive. Levava a mulher para dentro do quarto, não fazia nada com a mulher. A mulher dormia e o cara ficava
ajoelhado lá da cama da mulher, orando e botando louvor. Detalhe, se arriscando, até a tomar uma coça, né? Porque se o dono do lugar, que pagava uma fortuna para um feiticeiro lá toda segunda-feira, fazer as coisas lá que ele tinha que fazer, se o dono da boate soubesse que tinha um crente lá dentro, que tinha um cristão lá dentro orando, aquele cristão ia tomar uma coça ou ia morrer. Mas como Deus tinha algo na vida desse cara, eu conheço o cara, eu estou falando para você que eu conheço esse cara, tá? Conheço bem esse cara. Deus guardou, Deus não deixou esse cara tomar tapa na cara, Deus não deixou esse cara fazer nada, entendeu? Mas vamos voltar para o texto aqui. Então, chegou o momento de Deus resgatar Jefté do monturo de Lodebar, no caso Tobi, né? Do lugar que ele estava, e colocar Jefté onde ele deveria estar. Aí verso 7, Jefté porém disse: ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora de casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldade? Você observou que aqui, certamente aqui, no bolo desses oficiais, estavam os filhos de Gileade, os meio-irmãos de Jefté. E Jefté lembrou isso a eles, passou isso na cara deles. Então aqui Deus já estava honrando Jefté, mesmo Jefté com a vida toda zoada, chefiando o bando de marginais, como eu li aqui. Mas Deus tinha um chamado para a vida dele. Vamos lá, vamos para o verso 8. Aí vem a resposta dos caras: porque precisamos de você. Foi a resposta dos líderes de Gileade. E aí eles continuam: se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então olha aqui como é que Deus já começou a trabalhar para botar as coisas no lugar. Preste atenção. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, desesperadas, quando vem as coisas fora do lugar, sabe? Vem o inimigo aí assolando, como aqui os amonitas, assolando os israelitas. Às vezes a gente vê aí, ó, as coisas acontecendo de um jeito diferente do que deveriam acontecer, mas quando Deus entra para botar as coisas no lugar, Ele bota as coisas no lugar. Se for preciso Ele tirar do poder, Ele tira. É só você ver a história do Brasil. Quando chegou a hora de Deus arrancar do poder, Ele arrancou. E se Ele arrancou do poder em 2022 quem não deveria estar, porque contaminar a igreja do Senhor aqui no Brasil com política, transformar o Bolsonaro em ídolo, ele estava recebendo mais adoração do que Jesus. Eu estou falando do Bolsonaro porque isso aconteceu dentro das igrejas por causa do Bolsonaro. Se fosse por causa do Lula, eu falaria exatamente a mesma coisa, porque a Bíblia é muito clara, Isaías fala muito claro, Deus usando o profeta Isaías. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide com Bolsonaro, não divide com Lula, não divide com ninguém. Não divide com um pastor famoso, não divide com um cantor famoso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele é o primeiro na igreja que você preside aí, pastor, ou ele não é nada. Deus não fica em segundo lugar. Deus não aceita ficar em segundo lugar. Examina a tua Bíblia aí, pastor. Examina principalmente o que Isaías fala, usado por Deus sobre esse assunto. Examina aí. E aí depois você vem me dizer se eu estou errado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se Deus foi lá em 2022 e arrancou do poder, é porque ele queria mostrar algo para a igreja. Só que tem gente na igreja que ainda não está entendendo. E se trocar Bolsonaro pelo Lula, vai tomar outra pancada, porque vai chegar em 2026, Deus não vai deixar. Se no lugar de Bolsonaro sendo adorado na igreja, for o Lula começar a ser adorado, Deus vai arrancar, Deus não vai deixar. Deus já mostrou que não vai deixar. Não vai deixar. Se não for nem Bolsonaro nem Lula escolherem outro para adorar, se não for o Senhor,
Deus não vai deixar. Vai chegar uma hora que Deus vai, tal, basta. Então aqui, Deus entrou para botar as coisas no lugar. Trouxe Jefté de volta para o lugar que ele deveria estar. Ele não deveria nem ter sido expulso, mas foi. Mas Deus movimentou e trouxe as coisas para o lugar. Vamos ler o verso 9, tá? Então, Jefté perguntou-lhes, né? Vocês garantem que, se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Presta atenção nesse verso, ó. Jefté primeiramente cobrou dos caras, dos irmãos dele, dos outros oficiais ali, o cumprimento da promessa. Porque aquilo ali poderia ser só para, tipo assim, vamos convencer esse cara, trazer ele para perto da gente, depois a gente manda ele embora de novo. Então Jefté quis se garantir. Ele, foi inteligente, estratégico. Só que ao mesmo tempo que ele foi inteligente e estratégico, ele deu a honra ao Senhor. Olha o que ele fala, vamos repetir. Então Jefté perguntou-lhes: vocês garantem que, se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Ele fez questão de dizer que não era ele que seria vitorioso. Ele fez questão de lembrar: se o Senhor me fizer vitorioso. E é isso que eu quero que você que está vendo esse vídeo entenda. Por mais que você tenha talentos, dons, capacidade, por mais que eu tenha dons, talentos, capacidade, não importa. A honra e a glória sejam dadas ao Senhor sempre. É Ele quem faz, sem Ele não somos nada. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Assim está na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos. Vai lá conferir. Os apóstolos na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos e em outros textos do Novo Testamento, você vê que eles sempre glorificavam o Senhor. Sempre eles davam glórias ao Senhor. Você pega os profetas do Antigo Testamento, era sempre assim diz o Senhor. Hoje você vê, eis que eu te digo de mim mesmo, e um monte de pataquada que você está vendo que Deus não está falando nada daquilo. Eles profetizam A e o que acontece é J, não tem nada a ver. Porque eles falam de si mesmos. Está cheio de exemplos aí. Aí se você quer saber se procede de Deus ou não, 1 João 4, verso 1. Coloque os espíritos à prova para saber se procede de Deus. Faça isso que você vai descobrir. Se inclusive se o que eu estou falando aqui, se é Deus que está me usando, ou se eu estou falando de mim mesmo, ou se é Satanás que está me usando. Você pode fazer. Pode fazer agora, inclusive, aí. Você vai saber se Deus está me usando, se eu estou falando de mim mesmo, ou se é o Satanás que está incorporado em mim. Fica a dica. Vamos continuar a leitura. Verso 10. Depois que Jefté encostou os caras na parede, aí eles responderam: prometemos isso diante do Senhor. Olha o que eles falaram também. Jefté invocou o nome do Senhor. Se o Senhor me fizer vitorioso, eu vou comandar realmente? Aí eles responderam: prometemos isso diante do Senhor. Então não é diante de alguém qualquer que eles estão prometendo. Diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme a sua palavra. Então eles fizeram questão de dizer, prometeram diante do Senhor, disseram que o Senhor era testemunha ali da conversa e fariam conforme a palavra de Jefté. Então eles prometeram. Agora vamos para o verso 11, vamos caminhar para a gente fechar esse texto que é tão rico de ensinamentos. Assim, Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá, diante do Senhor. Então vocês vão prestar atenção aqui. Jefté aceitou, depois que fechou tudo,
aceitou a missão. Realmente os caras prometeram, cumpriram o que prometeram, ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefité ditou os termos do acordo, tá? Jefité liderou, olha a liderança dele, teve que ser nos termos dele, diante de uma assembleia, no meio do povo e diante do Senhor, tá? Nós temos aqui nesse verso algumas informações que são bastante úteis e vamos caminhar para finalizar. Então a primeira delas, se você prometeu alguma coisa, cumpra. Mateus 5,37, seja porém o seu falar sim, sim, não, não, e passar disso é de procedência maligna. Então chega desse papo de crente ser dois papos, papo torto, fala uma coisa aqui, outra ali, língua dobre. Chega desse papo, acabou. Aqui ó, para você adquirir esse livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para você entender a profundidade do que Deus quer para a sua vida, em termos de avivamento. Chega de brincadeira com a vida espiritual, chega de brincadeira com a vida cristã, chega, meu irmão, chega, minha irmã, já deu, chega. Muda seu linguajar, muda suas vestes, muda o que você está vendo na TV, muda o que você está vendo nas plataformas de streaming, muda o que você está ouvindo nas rádios, muda a sua playlist, muda o que você está lendo. Você está lendo o quê? Revista de fofoca? Lê aqui ó, um livro como esse aqui para edificar sua vida espiritual. Pois é, chega. Que tipo de amizade você tem? Começa a mudar as amizades se for o caso, porque se você quiser algo diferente da parte de Deus, algo de diferente, de melhor, claro, para a sua vida espiritual, você vai ter que fazer algo diferente. Se inspire em Daniel, já preguei sobre isso aqui. Vamos relembrar, Daniel quis algo diferente. Para querer algo diferente, ele não se contaminou com os manjares do rei, ele se recusou e recebeu do Senhor algo diferente, tá? Examina a tua Bíblia, Daniel 1, que tu vai entender. E eu vou pregar sobre esse texto aqui, tá? Sobre esse algo diferenciado. Eu até já preguei, inclusive. É que eu já preguei quase 300, são 244 mensagens diferentes com essa. Você procura aí na playlist, lá na plataforma vermelhinha, você vai encontrar. Já preguei sobre esses assuntos. Mas vamos lá. Então, cumpra o que você prometeu. E tudo que você faz é testemunhado pelo Senhor. Tudo que eu faço é testemunhado pelo Senhor, tá? Então, cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado com aquilo que a gente faz. Que o Senhor é nossa testemunha. Aliás, a Bíblia diz que a nossa vida é uma carta. Tem que ser um livro, uma carta para ser lida, né? A nossa vida é uma carta que foi feita para ser aberta e ser lida pelas pessoas. Testemunho. Pois bem, então deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui para a gente caminhar para o final. Alguns pregadores costumam fazer pouco caso do Antigo Testamento. Você já deve ter visto aí. Eles costumam dizer que o Antigo Testamento caducou. Vamos lá. Quando eles falam isso, eles falam uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Aqueles 613 preceitos que existiam no Antigo Testamento, aqueles preceitos caducaram. Ok. Hoje, a gente não precisa, por exemplo, sacrificar animais para expiação de pecados. Jesus já morreu na cruz por nós, já derramou o seu sangue por nós. Ele é o Cordeiro perfeito, Cordeiro pascal. Pascal vem de Páscoa, para a gente lembrar que estamos gravando esse vídeo no dia 28 de março de 2025. Nós estamos próximos a comemorar a Páscoa. Faltam umas 3 semanas, se eu não estou enganado. 2, 3 semanas para a gente comemorar a Páscoa. Pois é. Então a gente vai lembrar do sacrifício de Jesus. Ele já fez o sacrifício, ele é o Cordeiro perfeito. Então acabou. A gente não precisa mais sacrificar animais para expiar pecados, tá? Por exemplo, a gente não precisa mais aguardar o sumo sacerdote uma vez por ano entrar no Santo dos Santos para orar pelos nossos pecados. Não precisamos mais disso, porque Jesus, quando morreu na cruz, o véu rasgou de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Para mostrar para você, para mim e para todos que estavam ali que era Deus que estava rasgando o véu de alto a baixo e liberando o acesso de todos nós diretamente a Ele, sem intermediários,
sem terceirizados. Se fosse de baixo para o alto, as pessoas poderiam dizer que foi algum ser humano que foi lá e cortou o véu, manipulou o véu. Não. De alto a baixo foi para mostrar que era o próprio Deus que estava rompendo esse véu. Então, acabou. Então, esse ritual acabou. Não somos mais obrigados a fazer ceia com os pães sem fermento. Não tem mais essa obrigação. Tem igreja que até faz com pãozinho sem fermento, é até gostosinho. Uma igreja que eu congreguei, as irmãs faziam lá, elas temperavam a farinha, era um pãozinho gostosinho, sem fermento, bem temperadinho, um negócio era bem interessante. Né? Não estou nem censurando isso não. Só que o mandamento diz que tinha que ter também as ervas amargas e o cumprimento com ósculo santo. Está no mesmo versículo. Mas enfim, então esse tipo de ritual acabou. Mas o Antigo Testamento ele tem ensinamentos para nós continuarmos a falar nos dias de hoje. Ele tem ensinamentos que são aplicáveis aos dias de hoje. Essa história de Jefté, ela pode ser tranquilamente contextualizada como eu fiz e aplicada aos dias de hoje, sim, com certeza. Certo? Tá? Os 10 mandamentos não foram abolidos. Tem os pregadores que distorcem porque pegam lá que Jesus falou. Não, que Jesus falou que os 10 mandamentos se resumem a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembra do que eu estou falando direto para a gente aprender a ler, aprender a interpretar texto, porque quando a gente lê, a gente exercita a arte da exegese, que é a arte de interpretar qualquer texto. E a gente aprende a exercer a arte da hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, chega aqui, deixa eu te contar aqui. Jesus nunca aboliu os 10 mandamentos e transformou em 2. O que ele fez foi o seguinte: se você ler mandamento por mandamento, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos, eles falam de uma relação vertical, homem-Deus. E foi isso que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos estão concentrados nisso. É relação homem-Deus. E os 6 mandamentos restantes, seja do 5º ao 10º, você vai ver que ele se refere à relação homem-homem, ser humano, ao próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus falou, simples assim. Então Jesus não aboliu nada. Adultério do Antigo Testamento é pecado, Novo Testamento é pecado também. Homicídio é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo Testamento também. E por aí vai, não tem nada abolido. Tá? Como eu falei, uma coisa que no Antigo Testamento existia, que não existe mais: levita. No Antigo Testamento a gente sabe que levita era aquele da tribo de Levi, a tribo que foi separada para cuidar do templo. E as pessoas, especialmente os pentecostais da Assembleia de Deus, insistem em chamar músico de levita, quem canta de levita. Negativo. Até porque o levita da Bíblia, lá no Antigo Testamento, ele limpava o templo, ele preparava lá a fogueira, não deixava a fogueira apagar, ele estava sempre ali renovando a lenha, também participava da adoração, mas era todo um trabalho. Por isso ele não trabalhava. As 11 tribos restantes trabalhavam, e quando ofertavam na casa do Senhor, uma parte daquela oferta ali era para alimentar, ajudar os levitas a se alimentarem, os da tribo de Levi. Por isso eram chamados levitas. Ficou claro aqui? Ficou claro? Então a gente não tem mais papo de levita no Novo Testamento. Ok, então essas coisas foram abolidas, mas muitos princípios do Antigo Testamento continuam valendo no Novo Testamento, tá? Não foram abolidos não. Então eu sim, de vez em quando eu vou usar sim texto do Antigo Testamento, se assim Deus tocar no meu coração, fazendo a devida aplicabilidade para o que a gente vive hoje no Novo Testamento, porque os ensinos são importantes. Toda a base histórica do Antigo Testamento serve para a gente aqui ensinar para a igreja. Serve, e serve muito, para a gente entender um contexto, para a gente entender a história, para a gente entender e pegar esses princípios aqui importantíssimos para entender. Era isso que eu queria explicar para você. Desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, desejo que Deus traga um despertamento para você, que você faça como Jefté fez.
Abrace a oportunidade que Deus está dando para você, mais uma vez. Você está vendo esse vídeo aí. Abrace essa oportunidade, agarre essa oportunidade. Volta para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, independentemente de quem tenha te atrapalhado. Faça isso, exerça o seu chamado. Não permita. Paulo fala, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem presente, nem por vir, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lê a tua Bíblia aí, Romanos 8, 31, a partir do verso 31, Paulo fala sobre isso. Ele começa falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai lendo tua Bíblia aí, que aí você vai aprender. Tá certo? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema para a mensagem de hoje foi Deus levanta Jefté, baseado em Juízes capítulo 11, do 1 ao 11. E que o Senhor continue abençoando grandemente a tua vida, que o Senhor continue falando poderosamente ao teu coração. Se você tiver dúvida no conteúdo da mensagem, volta o vídeo, vê de novo, preste atenção, entendeu? Para você entender certinho, para você ser grandemente abençoado, edificado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembra que quando você faz isso, você só separa alguns segundos da sua vida, alguns segundinhos para você curtir, comentar e compartilhar. Você sinaliza que o vídeo pode ter um alcance maior, você sinaliza que essa plataforma pode ter um alcance maior. Vamos lá. Você não se inscreveu ainda aqui nessa plataforma? Você está vendo aonde? No YouTube, no TikTok, no Quai, no Instagram, na minha página no Facebook, no X, no LinkedIn, enfim, eu estou em todas as plataformas. Então vamos lá. No YouTube eu posto o vídeo na íntegra todas as sextas-feiras. Então se você quiser ver na íntegra, vai lá no YouTube. Todas as sextas o vídeo está postado lá. Ah, qual o horário? Depende da internet. Semana passada a minha internet resolveu fazer graça e eu só consegui postar no fim do dia. Semana retrasada a internet estava boa, porque eu boto para fazer o upload durante a madrugada. Já falei que eu prego aqui durante a madrugada. Nós estamos aqui na madrugada do dia 28 de março. Então eu faço minha oração, venho aqui, prego, e enquanto eu estou dormindo eu boto o vídeo para fazer o upload. A internet boa, o upload faz rapidinho, como na semana retrasada. Na semana passada demorou, mas enfim, sempre às sextas o vídeo na íntegra no YouTube. Nas demais plataformas, a partir de sexta, aí vai ficar de acordo com a quantidade de vídeos que eu fizer, porque as plataformas ali, todas elas não permitem vídeos longos. Quai, TikTok, Instagram, todas elas o vídeo tem curta duração. Então eu vou editando e vou colocando ali, tá certo? Para que você possa assistir. Você já se inscreveu? Então se inscreve aí, clica aí para você me seguir, me acompanhar, que isso também favorece para que esse perfil, esse meu perfil aqui nessa plataforma tenha um alcance maior. Para comprar meus livros, comentários, tem tudo para você, os nomes, os sites e os links de compra. Para você estar na Flix, 26 de abril, nos comentários tem todas as informações. Para você me convidar para pregar na sua igreja, nos comentários tem o WhatsApp. Não cobro para pregar. Sou membro da Sarana Terra Ferida em Nova Iguaçu, sou um dos diáconos, sou um dos professores de EBD, sou estudante de teologia. O que mais? Só isso. Então, muito obrigado porque você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir, e eu espero você no próximo vídeo, hein? E no próximo vídeo eu vou trazer um tema que Deus tocou no meu coração. Vou falar sobre a depressão, tá? Então vem aqui no próximo vídeo que tem algo da parte do Senhor para você aprender sobre esse assunto, tá? Próxima semana vou falar sobre a depressão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.